Rodrigo Tavares, policial militar de 38 anos, foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$120 mil em indenização por abuso de autoridade, lesão corporal, ameaça, dano ao patrimônio e constrangimento ilegal contra a idosa Terezinha Cavalcante, de 72 anos. O caso aconteceu em plena rua 7 de setembro, no centro da cidade, numa tarde de quinta-feira ensolarada, diante de dezenas de testemunhas. Rodrigo destruiu o terço de prata que Terezinha carregava havia 40 anos, presente de casamento do falecido marido. Empurrou a senhora contra uma parede e a ameaçou de prisão por desacato. Tudo porque ela pediu informações sobre uma farmácia. O policial não sabia de um pequeno detalhe que mudaria sua vida para sempre. Terezinha era mãe da desembargadora Lívia Cavalcante, presidente do Tribunal de Justiça do Estado e conhecida por sua postura inflexível contra abusos de poder. Mas como uma simples pergunta se transformou em um escândalo que terminou com um policial sendo levado algemado da mesma rua onde humilhou uma idosa. A rua 7 de setembro fervilhava naquela tarde de quinta-feira. O sol de março caía forte sobre as calçadas de paralelepípedo, refletindo nas vitrines das lojas de tecidos, farmácias e papelarias que ocupavam os dois lados da via. Eram quase 15 horas, quando Terezinha Cavalcante dobrou a esquina vinda da Avenida Presidente Vargas, caminhando devagar, com sua bolsa de crochê azul pendurada no braço esquerdo e um embrulho pequeno na mão direita. Ela acabara de sair da consulta médica e precisava comprar os remédios prescritos pelo Dr. Alcides, seu cardiologista de anos. Terezinha tinha 72 anos e exalava uma elegância discreta. Seus cabelos brancos estavam presos num coque baixo, impecável como sempre. Usava um vestido floral azul marinho com gola branca, sapatos fechados de salto baixo e um xale leve sobre os ombros. Suas mãos eram delicadas, mas mostravam os sinais do tempo, com veias salientes e manchas da idade. Nos dedos, carregava apenas a aliança de ouro fino do casamento e no pescoço um colar simples. Mas o que chamava a atenção era o terço de prata que segurava com cuidado na mão direita, as contas polidas brilhando ao sol. Aquele terço era mais que um objeto religioso. Era um pedaço de sua história, presente de casamento de seu falecido esposo, Antônio Cavalcante, dado a ela há 40 anos, no dia em que juraram amor eterno diante do altar. Terezinha parou na calçada, olhando para os dois lados da rua. Havia 3 farmácias ali perto, mas ela não lembrava qual ficava mais próxima da esquina com a rua Dom Pedro. Seus olhos, embora ainda vivos e atentos, não enxergavam tão bem as placas de longe. Foi quando avistou o policial parado em frente a uma banca de jornal, conferindo o celular com uma das mãos e segurando um copo de café na outra. Rodrigo Tavares tinha 38 anos e uma postura que gritava arrogância. Alto, ombros largos, uniforme azul escuro impecável, botas pretas reluzentes. Mas o que mais se destacava nele eram 3 características inconfundíveis. Um bigode fino e aparado com precisão milimétrica, uma tatuagem de caveira que aparecia no antebraço esquerdo sempre que ele levantava a manga da camisa, e o hábito de estalar os dedos antes de falar, como se estivesse marcando um compasso. Rodrigo tinha fama na corporação. Era conhecido por ser linha dura, expressão que seus colegas usavam para disfarçar o que todos sabiam. Ele abusava da autoridade sempre que podia. Terezinha se aproximou com educação, ajeitando a bolsa no braço. "Com licença, moço, o senhor pode me dizer onde fica a farmácia São Lucas? Disseram que é aqui perto, mas não estou enxergando direito as placas." Rodrigo levantou os olhos do celular com lentidão calculada. Olhou Terezinha de cima a baixo, como se ela fosse um incômodo, um inseto que surgira para atrapalhar seu momento de descanso. Estalou os dedos. "Tá vendo que eu tô ocupado, vó?
Procura no Google, ué. A resposta foi tão fria e grosseira que Terezinha piscou sem entender. Eu só perguntei educadamente, filho. Não sei mexer nessas coisas de celular direito. É só para saber onde... Eu não sou seu filho. Rodrigo deu um passo à frente, chegando mais perto. E eu não sou guia turístico para ficar dando informação para velho que não sabe se virar sozinho. Vai embora, deixa eu trabalhar. A voz dele subiu de tom. Pessoas começaram a parar na calçada. Um senhor que vendia água de coco em frente à papelaria, conhecido como Seu Joaquim, parou de descascar o coco que tinha nas mãos e franziu a testa. Do outro lado da rua, Dona Carmen, dona da loja de tecidos, saiu da porta com os braços cruzados, observando. Terezinha sentiu o coração acelerar. Não era medo exatamente, era indignação. Aquele rapaz estava sendo grosseiro sem motivo nenhum. O senhor é um policial militar. Eu só fiz uma pergunta educada. Não precisa me tratar assim. Rodrigo riu. Foi uma risada curta, debochada, que fez o bigode dele tremer. Estalou os dedos de novo. Ah, agora a senhora quer me ensinar meu trabalho? Quer me dizer como eu devo agir? Ele inclinou o corpo para frente, invadindo o espaço pessoal de Terezinha. Cuidado, vó. Isso se chama desacato. Desacato à autoridade. Posso te levar presa por isso. Terezinha deu um passo para trás, segurando o terço com mais força. Eu não fiz nada de errado. Só perguntei sobre uma farmácia. E eu tô te dizendo que você tá atrapalhando. Rodrigo ergueu a voz agora, fazendo questão de que todos ouvissem. Fica aí querendo que eu seja babá de velho que não sabe atravessar a rua. Vai embora antes que eu te leve presa mesmo. Seu Joaquim largou o facão na banquinha de coco e caminhou até a beirada da calçada. Ei, rapaz, calma aí. A senhora só fez uma pergunta. Rodrigo virou a cabeça devagar, o olhar pesado. Você também quer ir para a delegacia, velho? Fica aí se metendo. Dona Carmen gritou do outro lado. Que absurdo. Ela é uma idosa, pelo amor de Deus. Mas Rodrigo estava em sua zona de conforto. Ele adorava aquilo, ter o poder de intimidar, de fazer as pessoas recuarem, de ver o medo nos olhos alheios. Virou-se de novo para Terezinha, que agora tremia levemente. Não de medo, mas de uma mistura de choque e raiva contida. Última chance, vó. Sai daqui, agora. Terezinha respirou fundo. Suas mãos apertaram o terço. Minha filha vai saber disso. Minha filha não vai deixar isso passar. Rodrigo soltou outra risada, mais alta dessa vez. Ah, é? Sua filha? Ele imitou uma voz infantil, zombeteira. Vai chamar a mamãe? Quer dizer, vai chamar a filhinha? Ele virou para as pessoas que assistiam. Olha só, gente! A avó aqui vai contar para a filha dela que o policial malvado não deu informação de farmácia. Alguns riram, constrangidos. Outros balançaram a cabeça, envergonhados. Seu Joaquim murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Que vergonha, meu Deus! Terezinha sentiu os olhos arderem. Ela não era de chorar fácil. Havia criado a filha sozinha depois que Antônio faleceu. Trabalhara como costureira durante 30 anos. Enfrentara dificuldades sem nunca baixar a cabeça. Mas aquela humilhação pública, aquela grosseria gratuita, vinda de alguém que deveria proteger, aquilo doía fundo. Ela deu mais um passo para trás, mas antes que pudesse se afastar, Rodrigo avançou de novo. Não. Agora você não vai embora, não. Ele estalou os dedos. Você ficou aí me desafiando, falando da sua filhinha, me desrespeitando. Eu quero ver sua identidade, agora. Terezinha piscou. Minha identidade? Mas por quê? Porque eu tô mandando. Rodrigo berrou, e o silêncio caiu sobre a rua. Mostra a identidade, agora. Com as mãos trêmulas, Terezinha abriu a bolsa de crochê e começou a procurar a carteira. O terço ainda estava em sua mão direita, as contas de prata balançando enquanto ela mexia nervosamente entre os pertences. Foi quando Rodrigo perdeu a paciência. Rápido, tá demorando de propósito.
Ele estendeu a mão e, com um movimento brusco, arrancou a bolsa do braço de Terezinha. O impacto a pegou de surpresa. Ela cambaleou, quase perdendo o equilíbrio, e seu corpo bateu de leve no poste de iluminação atrás dela. "Ai, o senhor me machucou!" Dona Carmen gritou. "Polícia! Alguém chama a polícia!" Rodrigo virou a cabeça furioso. "Eu sou a polícia!" Ele virou a bolsa de cabeça para baixo. Carteira, lenços de papel, um vidro de remédio, moedas, tudo se espalhou pela calçada. Terezinha se agachou, tentando recolher seus pertences, mas Rodrigo pisou em cima da carteira. "Fica quieta aí." Foi quando ele notou o terço ainda na mão dela. Aquelas contas de prata brilhando, as cruzes delicadas. Rodrigo franziu a testa e, antes que Terezinha percebesse sua intenção, ele esticou a mão e arrancou o terço dela. "O que é isso aqui? Prata? Acha que pode andar com coisa de valor e ficar fazendo gracinha comigo?" Terezinha sentiu o sangue gelar. "Não, isso é meu. É do meu casamento. Me devolve, por favor." Mas Rodrigo ergueu o terço no ar, balançando como se fosse um troféu. "Olha que bonitinho. Quanto será que vale?" "Por favor." A voz de Terezinha saiu embargada agora. "Por favor, isso é tudo que eu tenho do meu marido. Ele me deu isso no dia do nosso casamento. Devolve, pelo amor de Deus." Rodrigo olhou para ela e, naquele momento, viu nos olhos da idosa algo que não esperava. Desespero verdadeiro. Mas em vez de sentir compaixão, ele sentiu poder. Sentiu que tinha controle total sobre aquela situação. E adorou. "Sabe de uma coisa, vó? Eu acho que vou ficar com isso aqui, como garantia de que você não vai ficar fazendo denúncia falsa contra mim." "Não, por favor." Seu Joaquim deu um passo à frente, mas um colega segurou seu braço. "Não se mete, Joaquim. Ele tá armado." Dona Carmen estava com o celular na mão filmando. "Eu tô gravando tudo. Todo mundo aqui tá vendo." Rodrigo olhou para ela e sorriu. "Grava mesmo. Grava bem. Porque não tem nada de errado aqui. Eu tô no meu direito de apreender objetos suspeitos." Ele guardou o terço no bolso da calça. "Pronto. Agora você pode ir embora, vó. Antes que eu mude de ideia e te leve presa de verdade." Terezinha estava pálida. Suas mãos tremiam violentamente. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lágrimas desceram pelo rosto enrugado, silenciosas, pesadas. Ela se abaixou devagar, recolhendo os objetos da bolsa com dificuldade. Ninguém se aproximou para ajudar. Todos estavam paralisados, chocados, sem saber o que fazer diante de um policial armado e claramente fora de controle. Quando Terezinha finalmente conseguiu juntar tudo, ela se levantou com esforço e olhou para Rodrigo uma última vez. Minha filha vai saber disso. Ela não vai deixar isso passar." Rodrigo deu de ombros, voltando a mexer no celular. "Tanto faz, vó. Agora sai daqui." Terezinha se afastou alguns passos, mas parou. Suas pernas estavam fracas, as mãos geladas. Ela encostou na parede da papelaria, tentando recuperar o fôlego. O coração disparava no peito, batendo rápido demais, descompassado. Dona Carmen atravessou a rua correndo e segurou o braço da idosa. "A senhora tá bem? Quer que eu chame alguém?" "Eu vi tudo, viu? Eu vi tudo o que esse desgraçado fez." Terezinha assentiu devagar, mas não conseguia falar. A voz não saía. Ela só conseguia pensar no terço. Nas 40 contas de prata que Antônio escolhera pessoalmente numa joalheria do centro um mês antes do casamento. Ele economizara durante 6 meses para comprar aquele presente. "É para você rezar por mim quando eu não estiver mais aqui." Ele dissera com aquele sorriso tranquilo que ela tanto amava. E agora aquele terço estava no bolso de um homem cruel. Um homem que ria da dor alheia. Rodrigo continuava parado no mesmo lugar, estalando os dedos, visivelmente satisfeito consigo mesmo. Ele tomou mais um gole do café e voltou a rolar o feed do celular, como se nada tivesse acontecido. Seu Joaquim se aproximou de Terezinha e Dona Carmen, a voz baixa, mas firme. "A senhora precisa denunciar isso.
A gente é testemunha. Eu vi tudo. A Carmen filmou. Isso não pode ficar assim. Mas antes que Terezinha pudesse responder, Rodrigo levantou a cabeça. Ele ouvira o comentário. Ó, o véio aí ainda falando de mim. Ele jogou o copo de café vazio na lixeira e caminhou em direção ao trio. Vocês não entenderam ainda? Não aconteceu nada aqui. A avó aí estava atrapalhando, eu pedi para ela ir embora, ela ficou me desrespeitando, eu fiz meu trabalho. Acabou. Dona Carmen ergueu o celular. Eu gravei tudo. Você humilhou ela, pegou as coisas dela, roubou o terço. Você vai responder por isso. Rodrigo deu 2 passos rápidos e arrancou o celular da mão de Dona Carmen com tanta força que ela soltou um grito. Me dá isso aqui. Ele desbloqueou a tela, encontrou o vídeo e deletou na frente dela. Pronto, não tem vídeo nenhum, não tem prova nenhuma. Seu desgraçado. Dona Carmen tentou pegar o celular de volta, mas Rodrigo o segurou acima da cabeça, rindo. Quer o celular? Pula, pula! Seu Joaquim cerrou os punhos. Rapaz, respeita a mulher. Rodrigo jogou o celular de volta para Dona Carmen, que quase o deixou cair. Depois virou para seu Joaquim, chegando tão perto que seus rostos estavam a poucos centímetros. Você vai fazer o quê, velho? Vai me bater? Vai! Tenta para ver o que acontece. Ele bateu no distintivo preso ao uniforme. Eu sou autoridade aqui. Eu mando, eu decido. E se qualquer um de vocês tentar fazer gracinha, eu prendo todo mundo por desacato. Entenderam? O silêncio caiu novamente sobre a rua 7 de setembro. As pessoas que assistiam de longe começaram a se dispersar, com medo de se envolver. Alguns murmuravam entre si, outros balançavam a cabeça, indignados mas impotentes. Rodrigo sabia exatamente o efeito que causava. Ele adorava ver o medo, a hesitação, a sensação de que ninguém podia fazer nada contra ele. Terezinha, ainda apoiada na parede, encontrou forças para falar. A voz saiu fraca, mas clara. Você vai pagar por isso. Rodrigo virou devagar, um sorriso torto no rosto. Ah, é? Vou pagar como, vó? Sua filhinha vai me dar uma bronca? Ele riu. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Eu vou te processar, eu vou te denunciar, eu conheço gente importante, ninguém faz nada. Ninguém nunca faz nada, porque eu sou a lei aqui. Ele tirou o terço do bolso e segurou no ar, balançando as contas de prata na frente do rosto de Terezinha. Esse tercinho aqui, acho que vou dar de presente para minha mãe. Ela vai adorar. Foi a gota d'água. Terezinha sentiu as pernas fraquejarem. Dona Carmen a segurou antes que ela caísse. A senhora tá pálida. Seu Joaquim, pega uma cadeira rápido. Mas Rodrigo não se moveu. Ele ficou ali, parado, observando com uma expressão de tédio, enquanto seu Joaquim corria até a barraca de coco e voltava com um banquinho de plástico. Dona Carmen ajudou Terezinha a sentar. A idosa respirava com dificuldade, a mão no peito, os olhos fechados. A senhora quer que eu ligue para alguém? Dona Carmen perguntou, a voz cheia de preocupação. Tem alguém que eu possa chamar? Família? Terezinha abriu os olhos devagar. Minha filha, liga para minha filha. Qual o número dela? Terezinha ditou o número com a voz trêmula. Dona Carmen discou e esperou. Do outro lado, uma secretária atendeu. Gabinete da desembargadora Lívia Cavalcante. Bom dia. Dona Carmen piscou. Desembargadora? Sim. Com quem desejo falar? Eu preciso falar com a desembargadora. É urgente. É sobre a mãe dela. A senhora Terezinha. Houve uma pausa. Um momento, por favor. Segundos depois, uma voz feminina, firme mas preocupada, surgiu do outro lado da linha. Aqui é Lívia Cavalcante. O que aconteceu com minha mãe? Dona Carmen respirou fundo. Doutora, a senhora precisa vir aqui na rua 7 de setembro, no centro. Sua mãe foi agredida e humilhada por um policial militar. Ela está passando mal. O silêncio do outro lado foi breve, mas pesado. Quando Lívia voltou a falar, sua voz era gelo puro. Eu chego em 10 minutos. Não deixe minha mãe sozinha e não deixe esse policial sair daí.
A ligação foi encerrada. Dona Carmen guardou o celular e olhou para Rodrigo, que ainda estava ali, agora sentado na banca de jornal, folheando uma revista. A filha dela tá vindo. Rodrigo nem levantou os olhos. Que venha, tanto faz. Seu Joaquim se aproximou de Dona Carmen e sussurrou: Carmen, você sabe quem é a filha dela? Ela disse que é desembargadora. Desembargadora. Seu Joaquim arregalou os olhos. Carmen, se for quem eu tô pensando, esse policial acabou de cavar a própria cova. Dona Carmen franziu a testa. Quem? Lívia Cavalcante, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Seu Joaquim balançou a cabeça, incrédulo. Aquela mulher não brinca em serviço. Ela já derrubou 3 delegados e um juiz corrupto. Se esse aí mexeu com a mãe dela... Ele não terminou a frase. Não precisava. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Terezinha continuava sentada no banquinho, respirando devagar, os olhos fixos no chão. Dona Carmen não saiu do lado dela, segurando sua mão. Seu Joaquim voltou para a barraca de coco, mas não tirava os olhos de Rodrigo, que permanecia indiferente, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. Até que um carro preto, um sedã de vidros escuros, parou em frente à calçada. A porta do motorista se abriu primeiro e um homem de terno desceu rapidamente, abrindo a porta traseira. E então ela apareceu. Lívia Cavalcante tinha 46 anos e uma presença que dominava qualquer ambiente. Alta, ombros retos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo impecável. Ela usava um terno cinza escuro, blusa branca por baixo, salto médio e uma pasta de couro na mão. Seus olhos, castanhos e penetrantes, varreram a rua em segundos, localizando a mãe sentada no banquinho, pálida, amparada por uma estranha. O rosto de Lívia não mostrou emoção. Mas quem olhasse de perto veria a mandíbula travada, as mãos fechadas em punhos discretos ao lado do corpo. Ela atravessou a calçada em passos firmes e ajoelhou na frente da mãe. Mãe, eu estou aqui. Olha para mim. Terezinha ergueu os olhos e, ao ver a filha, desabou. As lágrimas vieram em silêncio, pesadas, carregadas de humilhação e dor. Filha, ele pegou meu terço, o terço que seu pai me deu. Ele pegou e... Lívia fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando os abriu, a expressão era de aço. Onde ele está? Dona Carmen apontou. Ali, aquele de bigode. Lívia se levantou devagar e virou a cabeça. Rodrigo ainda estava sentado na banca de jornal, mas agora percebera a movimentação. Ele olhou para a mulher de terno, para o motorista ao lado do carro, para a pequena multidão que começava a se formar novamente. Algo no ar mudara. Ele sentiu, mas não deu o braço a torcer. Estalou os dedos e se levantou, colocando as mãos na cintura. E agora? Chegou mais gente para encher o saco? Lívia não respondeu. Ela caminhou até ele com uma calma assustadora. Parou a 3 metros de distância, os olhos fixos nos dele. Você agrediu minha mãe? Rodrigo soltou uma risada curta. Sua mãe? Aquela velhinha ali? Ele apontou com o polegar. Ó, moça, sua mãe é que veio me encher a paciência. Eu só mandei ela ir embora. Se ela ficou nervosinha, problema dela. Você pegou os pertences dela? Eu confisquei um objeto suspeito. Tá no meu direito. Lívia deu mais um passo. Qual objeto? Rodrigo hesitou por uma fração de segundo, mas depois tirou o terço do bolso e ergueu no ar. Esse aqui. Pode ser fruto de roubo. Vou levar para a delegacia para investigar. A voz de Lívia saiu baixa, controlada, mas todos ouviram. Você vai me devolver esse terço agora. E você vai se desculpar com minha mãe. Agora. Rodrigo riu, incrédulo. Ah, é. E quem é você para me dar ordem? Lívia tirou uma carteira do bolso interno do paletó e a abriu, mostrando sua identificação. Desembargadora Lívia Cavalcante, presidente do Tribunal de Justiça deste estado. E você acaba de cometer 5 crimes federais na minha frente. O sorriso de Rodrigo congelou.
Se você também está revoltado com esse abuso e quer ver justiça sendo feita, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou e compartilhe para que mais pessoas vejam que abuso de autoridade tem preço. A Rua 7 de Setembro ficou em silêncio absoluto. O trânsito continuava passando, as lojas continuavam abertas, mas naquele pedaço de calçada, o tempo parecia ter parado. Rodrigo Tavares, que segundos atrás estava com o peito estufado e o sorriso debochado nos lábios, agora piscava repetidamente como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Seus olhos foram da identificação aberta nas mãos de Lívia para o rosto dela, depois para o motorista ao lado do carro, depois para Terezinha sentada no banquinho. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você é desembargadora? Lívia guardou a carteira de volta no bolso com um movimento lento e deliberado. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. E essa senhora que você agrediu, humilhou e roubou é minha mãe. Ela deu mais um passo em direção a ele. Agora eu vou repetir. Devolve o terço e pede desculpas. Agora. Rodrigo engoliu seco. O terço ainda estava em sua mão, as contas de prata balançando levemente. Ele olhou para o objeto, para Lívia, para as pessoas ao redor. Dona Carmen estava com o celular na mão novamente, filmando tudo. Seu Joaquim cruzou os braços, o rosto fechado. Outros moradores da rua começaram a se aproximar, percebendo que algo grande estava acontecendo. Eu não sabia que... Rodrigo começou, mas Lívia o cortou. Não interessa se você sabia ou não. Você agrediu uma idosa. Você roubou um objeto de valor sentimental. Você ameaçou testemunhas. Você abusou da sua autoridade. Cada frase saía como uma sentença. E pelo que eu vi, você fez questão de humilhar minha mãe publicamente, destruir a dignidade dela, fazer ela se sentir pequena e impotente. Lívia cruzou os braços. Você escolheu a pessoa errada para abusar, policial. Rodrigo tentou recuperar a compostura. Ele endireitou os ombros, mas a voz saiu trêmula. Olha, doutora, eu acho que houve um mal-entendido aqui. Sua mãe veio falar comigo de um jeito meio atravessado. Eu só respondi e... Mentira! A voz de Dona Carmen surgiu do lado. Ele tá mentindo. Ela só perguntou onde ficava uma farmácia. Ele que foi grosseiro, empurrou ela, pegou a bolsa dela à força, espalhou tudo no chão e arrancou o terço da mão dela. Eu vi tudo. O seu Joaquim também viu. Tem mais gente aqui que viu. Vozes se ergueram na pequena multidão. É verdade. Eu vi. Ele foi violento. A senhora estava só pedindo informação. Lívia não tirou os olhos de Rodrigo. Quantas testemunhas você acha que eu preciso? Ela fez um gesto amplo com a mão. Tem umas 20 pessoas aqui. Todas viram. Algumas filmaram antes de você destruir as provas. Ela virou para Dona Carmen. A senhora filmou? Dona Carmen acenou. Filmei sim, doutora. Ele pegou meu celular e apagou. Mas eu já tinha mandado o vídeo para o meu marido no WhatsApp. Tá salvo lá. Lívia assentiu e voltou para Rodrigo. Então, 20 testemunhas, vídeo e a vítima. Ela apontou para Terezinha, que agora estava de pé, apoiada no ombro de uma mulher jovem que se oferecera para ajudar. Quer saber o que eu vejo aqui, policial Rodrigo Tavares? Rodrigo empalideceu. Como você sabe meu nome? Lívia apontou para o distintivo no peito dele. Tá escrito Rodrigo Tavares, matrícula 1732. E eu vou fazer questão de memorizar esse número, porque ele vai aparecer em todos os documentos que eu vou assinar nos próximos dias. Ela deu mais um passo, ficando ainda mais perto. Eu vejo um policial que abusou de uma idosa indefesa. Eu vejo um homem que usou a farda para aterrorizar alguém que não podia se defender. Eu vejo um criminoso que acha que está acima da lei. Rodrigo tentou recuar, mas trombou na banca de jornal atrás dele. Doutora, eu posso explicar? Explica.
Lívia cruzou os braços. Eu tô ouvindo. Rodrigo olhou ao redor, desesperado, procurando uma saída, mas não havia. Ele estava cercado. Cercado por testemunhas, cercado por olhares de reprovação e, pior, cercado pela própria arrogância que o trouxera até ali. Ele respirou fundo e tentou uma última cartada. Olha, doutora, eu estava tendo um dia difícil, muito estresse no trabalho, sabe como é? Eu perdi a paciência, eu admito, mas nada grave aconteceu. Sua mãe está bem, não teve nada demais, eu só... Nada demais? Lívia interrompeu, e pela primeira vez sua voz subiu de tom. Nada demais? Ela apontou para Terezinha. Você vê aquela mulher ali? Ela tem 72 anos, ela tem problema no coração, ela está pálida, tremendo, porque você a aterrorizou. Lívia deu um passo, e Rodrigo tentou se encolher. Aquele terço que você está segurando na mão não é só um terço. É o presente de casamento que meu pai deu para ela há 40 anos. Meu pai morreu há 15 anos e aquele terço é o que ela tem de mais precioso dele. E você roubou, você humilhou. Você fez minha mãe implorar na frente de estranhos. A voz de Lívia ecoou pela rua. Rodrigo estava encurralado, literalmente e figuradamente. Ele olhou para o terço em sua mão e, com os dedos trêmulos, estendeu o braço. Toma! Toma o terço. Lívia não pegou. Devolve para ela, pessoalmente, e pede desculpas. Rodrigo olhou para Terezinha. A idosa estava a poucos metros, de pé agora, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele caminhou devagar, os passos pesados, e parou na frente dela. Estendeu a mão com o terço. Desculpa, Desculpa. Terezinha pegou o terço com as duas mãos, apertando-o contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Ela não disse nada. Apenas virou o rosto, recusando-se a olhar para ele. Lívia se aproximou e colocou a mão no ombro da mãe. Você tá bem para andar? Vou te levar para casa. Terezinha assentiu, mas antes de se mover, ela olhou para a filha. Ele não pode fazer isso com outras pessoas, Lívia. Outras pessoas que não têm ninguém para defender elas. Lívia segurou a mão da mãe. Ele não vai fazer, mãe. Eu prometo. Ela virou para Rodrigo, que agora estava parado no meio da calçada, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Policial Rodrigo Tavares, eu vou listar agora os crimes que você cometeu na última meia hora. E eu sugiro que você preste atenção, porque cada um deles vai constar no processo que eu vou abrir contra você. Rodrigo levantou a cabeça, os olhos arregalados. Processo? Lívia ignorou a pergunta. Ela tirou o celular do bolso e começou a digitar, mas falava em voz alta, para que todos ouvissem. Primeiro, artigo 140 do Código Penal. Injúria. Você chamou minha mãe de vó de forma pejorativa, disse que ela era um incômodo, debochou dela publicamente. Isso é crime contra a honra. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Segundo, artigo 147. Ameaça. Você disse que ia prender minha mãe por desacato, mesmo sabendo que ela não cometera crime algum. Você usou essa ameaça para intimidá-la. Isso é crime. Seu Joaquim, do outro lado da calçada, murmurou para Dona Carmen. Ela não vai parar, né? Dona Carmen balançou a cabeça. Espero que não, Lívia continuou, implacável. Terceiro, artigo 129, lesão corporal. Você empurrou minha mãe. Ela bateu no poste. Ela tem 72 anos e problemas cardíacos. Você colocou a vida dela em risco. Isso é crime. Rodrigo estava suando agora. Doutora, eu não sabia que ela tinha problema de coração. Não interessa. Lívia nem piscou. Artigo 150. Violência contra idoso, previsto no Estatuto do Idoso. Você agrediu física e verbalmente uma pessoa com mais de 60 anos. A pena é maior quando a vítima é idosa. Você sabia disso? Rodrigo não respondeu. Lívia continuou. Quarto, Lei 13.869 de 2019. Abuso de autoridade. Você usou sua posição de policial para constranger, ameaçar e humilhar uma cidadã inocente. Você violou o dever de proteger.
Você se tornou o agressor. Isso, policial Rodrigo, é um dos crimes mais graves que um agente público pode cometer. A multidão estava hipnotizada. Ninguém piscava, ninguém falava. Só se ouvia o som distante dos carros e a voz firme, implacável de Lívia. Quinto, artigo 163. Dano ao patrimônio. Você pegou os pertences de minha mãe à força, espalhou no chão, pisou em cima. E você roubou o terço dela, alegando que era fruto de roubo, o que configura apropriação indébita e abuso de poder. Rodrigo estava tremendo visivelmente agora. Doutora, por favor, eu tenho família, eu tenho filhos, eu não posso perder meu emprego. Lívia finalmente parou de digitar e olhou para ele. O olhar era frio, sem piedade. Você deveria ter pensado nisso antes de humilhar a minha mãe, antes de fazer ela implorar pelo terço do meu pai, antes de rir da dor dela. Ela deu um passo para trás. Agora você vai entender o que é estar do outro lado. Você vai entender o que é ser julgado. E você vai aprender que a lei não protege quem abusa dela. Ela virou para o motorista. Fernando, liga para o comando da Polícia Militar. Quero uma viatura aqui. Agora. Rodrigo deu um passo à frente desesperado. Não, por favor, eu vou ser preso. Lívia o encarou. Você achou que ia sair impune? Mas eu devolvi o terço. Eu pedi desculpas. Depois de cometer 5 crimes. Lívia balançou a cabeça. Não funciona assim, policial. Você não pode destruir a vida de alguém e depois achar que desculpa resolve tudo. Fernando, o motorista, já estava ao telefone. Menos de 5 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar parou na rua. 2 policiais desceram, ambos com expressões sérias. Um deles, um sargento de cabelos grisalhos, reconheceu Lívia imediatamente. Desembargadora Cavalcante. O que aconteceu? Lívia apontou para Rodrigo. Esse policial agrediu minha mãe, a ameaçou, roubou um objeto dela e abusou de sua autoridade. Eu quero que ele seja levado à delegacia. Agora. O sargento olhou para Rodrigo, que estava pálido, suando, os olhos arregalados. Rodrigo! Rodrigo não conseguiu responder. O sargento balançou a cabeça, decepcionado. Algema ele. Não, sargento, eu posso explicar. Rodrigo tentou recuar, mas o outro policial já estava atrás dele, puxando seus braços para trás. O som das algemas se fechando ecoou pela rua, alto, definitivo. Terezinha, apoiada na filha, observava tudo em silêncio. As lágrimas ainda desciam, mas agora eram diferentes. Não eram de humilhação, eram de alívio. Rodrigo foi colocado na viatura, a cabeça baixa, as mãos presas. Antes de a porta se fechar, ele olhou pela janela e viu Lívia. Ela estava parada na calçada, o braço ao redor da mãe, o rosto impassível. E naquele momento, Rodrigo Tavares entendeu a extensão do erro que cometera. Ele não havia humilhado apenas uma idosa. Ele havia humilhado a mãe da pessoa mais poderosa do sistema judiciário do Estado. A viatura partiu, levando Rodrigo embora. A multidão na rua 7 de setembro explodiu em aplausos. Os aplausos ecoaram por toda a rua 7 de setembro. Dona Carmen foi a primeira a se aproximar, os olhos marejados. Doutora, a senhora é uma bênção. Obrigada por fazer justiça pela sua mãe. Obrigada por mostrar pra gente que ainda existe gente honesta nesse país. Lívia assentiu, apertando a mão de Dona Carmen. Obrigada por cuidar da minha mãe. Obrigada por ter coragem de ligar para mim. Ela olhou para seu Joaquim, que se aproximara também. E o senhor? O senhor tentou defendê-la? Seu Joaquim baixou os olhos, envergonhado. Eu tentei, doutora. Mas ele é armado, e eu sou só um velho vendedor de coco. Eu não sabia o que fazer. Lívia colocou a mão no ombro dele. O senhor fez o que podia. O senhor não abaixou a cabeça. Isso já é muito. Ela olhou ao redor, para as pessoas que ainda estavam ali observando. Vocês todos foram testemunhas, e eu vou precisar de cada um de vocês nos próximos dias.
Vou precisar que vocês prestem depoimento, que confirmem o que viram, porque esse caso não termina aqui. Ele só começou. Dona Carmen acenou com vigor. Pode contar comigo, doutora. Eu falo tudo. Eu tenho o vídeo salvo, pode pegar quando quiser. Eu também falo. Seu Joaquim se endireitou. Eu vi tudo desde o começo. Eu conto cada detalhe. Outros moradores se aproximaram, oferecendo seus nomes, seus telefones, seus depoimentos. Lívia anotou tudo no celular. Metódica, eficiente. Mas no meio de tudo isso, ela não soltava a mão da mãe. Terezinha estava em silêncio, ainda segurando o terço contra o peito, os olhos perdidos em algum ponto distante. Quando finalmente todos se dispersaram e a rua voltou ao seu ritmo normal, Lívia conduziu a mãe até o carro. Fernando abriu a porta traseira e as duas entraram. Assim que a porta se fechou, o silêncio dentro do veículo foi pesado. Lívia olhou para a mãe e, pela primeira vez desde que chegara, sua expressão de ferro rachou. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por você ter passado por isso. Terezinha virou a cabeça devagar. Não foi culpa sua, filha. Mas eu deveria estar aqui. Eu deveria... Lívia parou, respirando fundo. Você não merecia isso. Ninguém merece. Terezinha segurou a mão da filha. Você veio, você me defendeu. Você fez o que era certo. Ela olhou para o terço em suas mãos. E você trouxe de volta o que era meu. O carro começou a se mover, deslizando pelas ruas do centro em direção à casa de Terezinha. Mas Lívia não tirou os olhos da mãe. Eu vou até o fim, mãe. Eu prometo, ele vai pagar por cada segundo de humilhação que ele te causou. Terezinha fechou os olhos e assentiu. Eu sei, filha. Eu sempre soube que você faria a coisa certa. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Lívia não perdeu tempo. Na manhã seguinte ao incidente, ela estava em seu gabinete, cercada por documentos, gravações, depoimentos. Dona Carmen enviara o vídeo que havia feito antes de Rodrigo deletá-lo. Seu Joaquim e outras testemunhas prestaram depoimento formal no Ministério Público. O caso ganhou repercussão imediata. Jornais locais estamparam manchetes. Policial agride mãe de desembargadora e é preso. Abuso de autoridade termina em punição exemplar. Juíza promete processo rigoroso contra PM que humilhou idosa. Rodrigo Tavares foi afastado imediatamente das funções. Ele passou 3 dias na delegacia antes de conseguir pagar fiança e responder ao processo em liberdade. Mas a liberdade dele era apenas temporária. Lívia sabia disso. Ela montara um caso tão sólido, tão irrefutável, que não havia brecha para a defesa. E então chegou o dia do julgamento. 3 meses depois do incidente na rua 7 de setembro, o Tribunal de Justiça do Estado abriu as portas para o caso Terezinha Cavalcante versus Rodrigo Tavares. A sala estava lotada. Jornalistas, curiosos, moradores da rua 7 de setembro, colegas de Lívia, todos queriam ver o desfecho. Rodrigo entrou acompanhado de seu advogado, um homem de meia idade que tentava manter a compostura, mas claramente estava nervoso. Rodrigo usava roupa civil, uma camisa social azul e calça preta. O bigode ainda estava lá, mas ele parecia menor, encolhido, sem a arrogância que carregava meses atrás. Seus olhos evitavam qualquer contato, especialmente com Terezinha, que estava sentada na primeira fileira ao lado da filha. O juiz responsável pelo caso era o Dr. Márcio Fernandes, um homem de 60 anos conhecido por sua imparcialidade e rigor. Ele bateu o martelo e o silêncio tomou conta da sala. Vamos dar início ao julgamento. Caso número 2025/0032. Terezinha Cavalcante, representada pela desembargadora Lívia Cavalcante, versus o réu Rodrigo Tavares. Lívia se levantou. Ela vestia o mesmo terno cinza escuro que usara no dia do incidente, como se quisesse lembrar a todos, incluindo Rodrigo, de quem estava no comando. Excelência,
O Ministério Público apresenta a acusação formal contra o réu Rodrigo Tavares por 5 crimes cometidos em plena luz do dia, em via pública, diante de mais de 20 testemunhas. Temos vídeos, temos depoimentos, temos provas incontestáveis. O advogado de Rodrigo tentou uma defesa fraca. Excelência, meu cliente reconhece que houve um mal-entendido, que ele agiu de forma inadequada, mas ele pede clemência. Ele tem família, ele nunca teve antecedentes criminais. Ele... Mal-entendido. Lívia o interrompeu, virando-se para encará-lo. Excelência, permita-me esclarecer o que aconteceu naquele dia. Não houve mal-entendido. Houve abuso deliberado, consciente e cruel. Ela caminhou até o centro da sala, segurando uma pasta. Vou apresentar os fatos de forma cronológica e clara. Lívia abriu a pasta. No dia 15 de março de 2025, às 14h50, a vítima Terezinha Cavalcante, de 72 anos, aproximou-se do réu na rua 7 de setembro. Ela perguntou educadamente onde ficava a farmácia São Lucas. A pergunta foi feita com respeito e em tom cordial. Isso está confirmado no depoimento de seu Joaquim Ferreira, vendedor de coco, que presenciou a cena desde o início. Lívia virou uma página. A resposta do réu foi: "Tá vendo que eu tô ocupado, vó? Procura no Google." Quando minha mãe tentou explicar que não sabia usar celular, o réu disse: "Eu não sou guia turístico para ficar dando informação para velho que não sabe se virar sozinho." Isso, Excelência, configura o primeiro crime, injúria, prevista no artigo 140 do Código Penal. O réu ofendeu a dignidade da vítima, usando termos pejorativos com intenção de humilhar. O juiz Márcio anotava tudo, o rosto sério. Lívia continuou. Quando minha mãe insistiu, dizendo que ele era um policial e deveria ajudá-la, o réu avançou em direção a ela e disse: "Cuidado, vó. Isso se chama desacato, desacato à autoridade. Posso te levar presa por isso." Isso configura o segundo crime, ameaça, prevista no artigo 147 do Código Penal. O réu usou sua posição de autoridade para intimidar uma cidadã inocente que não cometera crime algum. Rodrigo estava cabisbaixo, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Seu advogado rabiscava algo no bloco de notas, mas parecia não ter argumentos. Em seguida, Lívia virou outra página. O réu arrancou a bolsa de minha mãe com força, fazendo com que ela cambaleasse e batesse no poste de iluminação atrás dela. Isso configura o terceiro crime, lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal. A vítima tem 72 anos e problemas cardíacos. O réu colocou a vida dela em risco com sua ação violenta. Terezinha fechou os olhos, revivendo o momento. Lívia notou e fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. O réu então virou a bolsa de cabeça para baixo, espalhando todos os pertences de minha mãe pela calçada. Pisou em cima da carteira dela. E quando viu o terço de prata que ela segurava, um terço que era presente de casamento do meu falecido pai, ele arrancou o objeto da mão dela. Minha mãe implorou. Ela disse: "Por favor, isso é tudo que eu tenho do meu marido. Ele me deu isso no dia do nosso casamento. Devolve, pelo amor de Deus." E sabe o que o réu respondeu, Excelência? O juiz Márcio levantou os olhos. O que ele respondeu? Lívia leu diretamente do depoimento. Ele disse: "Sabe de uma coisa, vó? Eu acho que vou ficar com isso aqui, como garantia de que você não vai ficar fazendo denúncia falsa contra mim." Isso configura o quarto crime, dano ao patrimônio e apropriação indébita, previstos no artigo 163 do Código Penal. O réu roubou um objeto de valor sentimental inestimável, causando sofrimento psicológico profundo à vítima. A sala estava em silêncio absoluto. Até os jornalistas pararam de escrever, absortos na narrativa. E por fim, Lívia fechou a pasta. O réu cometeu o crime mais grave de todos. Ele abusou de sua autoridade como policial militar. Ele usou a farda,
o distintivo, a arma que carregava para aterrorizar uma cidadã indefesa. Ele violou o juramento que fez quando vestiu aquele uniforme pela primeira vez: proteger e servir. Em vez disso, ele se tornou o agressor. Isso, Excelência, viola a Lei 13.869 de 2019, que trata especificamente de abuso de autoridade. E também viola o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que prevê proteção especial e punição rigorosa para quem agredir pessoas com mais de 60 anos. Lívia virou-se para Rodrigo. Esse homem não merece clemência. Ele não merece piedade. Ele teve todas as chances de fazer a coisa certa. Ele podia ter simplesmente respondido à pergunta de minha mãe. Ele podia ter tratado ela com o mínimo de respeito que qualquer ser humano merece. Mas ele escolheu a violência. Ele escolheu a crueldade. E agora ele precisa enfrentar as consequências. O advogado de Rodrigo tentou uma última cartada. Excelência, meu cliente se arrepende profundamente. Ele pede desculpas à senhora Terezinha. Ele está disposto a pagar uma indenização, a fazer trabalho comunitário, qualquer coisa para reparar o erro. Lívia não deixou passar. Arrependimento não apaga crime, Excelência. E trabalho comunitário não devolve a dignidade que ele roubou da minha mãe. O juiz Márcio bateu o martelo levemente. Vou me retirar para deliberar. Aguardem. Os minutos de espera foram tensos. Rodrigo não levantou a cabeça uma vez sequer. Terezinha segurava a mão da filha, apertando com força, e então o juiz voltou. Tendo analisado todas as provas apresentadas, os depoimentos das testemunhas, os vídeos e o histórico do réu, eu declaro Rodrigo Tavares culpado de todos os 5 crimes apresentados pela acusação. Um murmúrio percorreu a sala. Rodrigo fechou os olhos. O juiz Márcio Fernandes ajeitou os óculos e pegou o documento que estava sobre a mesa. A sala permanecia em silêncio absoluto, todos aguardando a sentença final. Rodrigo Tavares estava pálido, as mãos tremendo sobre a mesa. O advogado ao lado dele com o rosto resignado. Terezinha Cavalcante respirava devagar, os dedos ainda entrelaçados nos da filha. A sentença que vou proferir, começou o juiz, leva em consideração não apenas a gravidade dos crimes cometidos, mas também o contexto em que foram cometidos. O réu, na qualidade de agente público, de policial militar, tinha o dever constitucional de proteger a cidadã. Em vez disso, ele se tornou o agressor. Ele usou sua posição de poder para humilhar, ameaçar e violentar uma pessoa idosa, indefesa e inocente. Isso não apenas configura crime, isso configura traição à confiança pública. O juiz fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na sala. Pelo crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, condeno o réu a 6 meses de detenção. Pelo crime de ameaça, artigo 147, condeno a 8 meses de detenção. Pelo crime de lesão corporal contra idoso, artigo 129, combinado com o Estatuto do Idoso, condeno a 1 ano de reclusão. Pelo crime de dano ao patrimônio e apropriação indébita, artigo 163, condeno a 10 meses de detenção. E pelo crime de abuso de autoridade, Lei 13.869, que considero o mais grave de todos, condeno a 2 anos e 6 meses de reclusão. O juiz levantou os olhos do documento. As penas serão somadas, conforme prevê o Código Penal, em casos de concurso material de crimes, totalizando 5 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Rodrigo fechou os olhos com força. Um suspiro abafado escapou de seus lábios. Seu advogado colocou a mão no ombro dele, mas não havia mais o que fazer. Além da pena de reclusão, o juiz continuou, condeno o réu ao pagamento de R$120 mil em indenização por danos morais à vítima Terezinha Cavalcante. Esse valor leva em conta o sofrimento psicológico profundo causado pelo réu,
a humilhação pública, o trauma emocional e a violação da dignidade da vítima. Terezinha fechou os olhos e apertou o terço contra o peito. Lívia segurou a mão da mãe com mais força. Determino ainda, o juiz prosseguiu, a perda imediata do cargo público do réu. Rodrigo Tavares está, a partir deste momento, destituído de sua função como policial militar. Ele jamais poderá exercer cargo público novamente, conforme prevê a legislação para casos de abuso de autoridade. O martelo bateu na mesa, e o som ecoou pela sala como um trovão. A sentença está dada. O réu será levado imediatamente para iniciar o cumprimento da pena. Sessão encerrada. 2 oficiais de justiça se aproximaram de Rodrigo. Ele se levantou devagar, as pernas trêmulas, o rosto lívido. Antes de ser levado, ele olhou uma última vez para Terezinha. Ela estava de pé agora, ao lado da filha, e o olhava diretamente nos olhos. Não havia raiva naquele olhar, não havia satisfação, apenas uma tristeza profunda, uma decepção com o que ele se tornara. Rodrigo abaixou a cabeça e foi conduzido para fora da sala. Os jornalistas se levantaram imediatamente, anotando, fotografando, tentando capturar cada detalhe do momento histórico. Lívia esperou que todos se acalmassem antes de se pronunciar. Ela se virou para as câmeras e falou com a voz firme que todos conheciam. Hoje a justiça foi feita, não apenas para minha mãe, mas para todas as vítimas de abuso de autoridade neste país. Essa sentença é um recado claro. Ninguém está acima da lei. Não importa se você usa farda, se tem distintivo, se carrega arma. Se você abusar do poder que lhe foi confiado, você será punido. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Eu espero que este caso sirva de exemplo. Que outros policiais vejam o que aconteceu com Rodrigo Tavares e entendam que respeito e dignidade não são opcionais. São obrigatórios, e que outras vítimas vejam que há justiça, que há quem lute por elas. Se essa justiça te emocionou e você acredita que abuso de autoridade deve ser punido com rigor, deixe seu like, se inscreva no canal, comente "Justiça Feita" e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam que a lei funciona quando aplicada corretamente. A sala começou a se esvaziar lentamente. Dona Carmen e seu Joaquim, que haviam assistido ao julgamento na segunda fileira, se aproximaram de Terezinha e Lívia. Dona Carmen abraçou a idosa com carinho. A senhora conseguiu, Dona Terezinha. A senhora venceu. Terezinha sorriu, mas foi um sorriso cansado. Não foi vitória, minha filha. Foi justiça, e justiça não deveria ser tão difícil de conseguir. Seu Joaquim apertou a mão de Lívia. Doutora, a senhora é uma inspiração para todos nós. Obrigado por mostrar que ainda existe gente que luta pelo que é certo. Lívia assentiu, agradecida. Obrigado por terem coragem de testemunhar. Sem vocês, nada disso seria possível. Quando finalmente a sala ficou vazia, apenas Lívia e Terezinha permaneceram. Mãe e filha caminharam devagar em direção à saída, os passos ecoando no corredor vazio do tribunal. Lá fora, o sol da tarde brilhava forte, iluminando o jardim do fórum. Elas pararam por um momento, respirando o ar fresco. Terezinha olhou para o terço em suas mãos. As contas de prata brilhavam ao sol, intactas, recuperadas, de volta ao seu lugar. Ela passou os dedos pelas contas com delicadeza, como fazia todas as noites antes de dormir. Sabe, filha, quando aquele homem pegou isso de mim, eu pensei que nunca mais ia ver. Pensei que tinha perdido a última coisa que me ligava ao seu pai. Lívia olhou para a mãe, os olhos marejados. Mas você não perdeu, mãe, e nunca vai perder, porque papai não está só nesse terço. Ele está em você, ele está em mim. Ele está em cada lição que ele nos ensinou. Terezinha sorriu, uma lágrima descendo pelo rosto. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Lívia. Muito orgulhoso. Elas caminharam até o carro, onde Fernando já estava esperando.
Antes de entrar, Lívia se virou e olhou para o prédio do tribunal atrás delas. Aquele lugar representava tudo pelo qual ela lutara durante toda a carreira: justiça, dignidade, igualdade perante a lei. E hoje ela sentiu que havia honrado aqueles valores. No caminho de volta para casa, Terezinha estava mais calma, mais serena. A expressão de terror que carregara nos dias seguintes ao incidente finalmente desaparecera. Ela olhava pela janela, observando a cidade passar, e pela primeira vez em meses sorriu de verdade. "Você sabe o que eu aprendi com tudo isso, filha?" Terezinha perguntou de repente. "O quê, mãe?" "Que a dignidade da gente não pode ser roubada. Pode ser atacada, pode ser ameaçada, mas enquanto a gente souber quem é, enquanto a gente tiver pessoas que lutam por nós, ninguém tira isso da gente." Lívia segurou a mão da mãe. "E você sempre vai ter alguém lutando por você, mãe. Sempre." O carro parou em frente à casa de Terezinha, uma residência simples, mas acolhedora no bairro das Quintas. Lívia ajudou a mãe a descer e as duas caminharam até a porta. Dentro tudo estava como sempre esteve. Os móveis antigos, as fotos nas paredes, o cheiro de café fresco que Terezinha sempre deixava na garrafa térmica. Elas se sentaram na sala, lado a lado no sofá. Terezinha pegou uma moldura da mesinha de centro, uma foto antiga em preto e branco. Era do dia do casamento dela com Antônio. Ela estava com 28 anos, ele com 30, ambos sorridentes, radiantes, cercados de familiares. E no pescoço de Terezinha, claramente visível na foto, estava o terço de prata que Antônio acabara de lhe dar. "Ele sabia", Terezinha murmurou, passando os dedos pela foto. "Ele sabia que eu ia precisar dessa força, por isso ele me deu o terço, para eu nunca esquecer que nunca estou sozinha." Lívia abraçou a mãe e as duas ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. Lá fora, o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, naquela sala simples, rodeadas de memórias e amor, mãe e filha encontraram paz. 3 dias depois, Lívia recebeu uma ligação do comando da Polícia Militar. O comandante, um homem sério de 55 anos chamado Coronel Almeida, pediu uma reunião urgente. Lívia aceitou. No encontro, o coronel entregou a ela um relatório extenso. "Desembargadora, depois do caso Rodrigo Tavares, nós abrimos uma investigação interna. Descobrimos que não era a primeira vez que ele agia assim. Havia denúncias anteriores, mas nenhuma vítima teve coragem de levar adiante. Ou elas tinham medo, ou não sabiam como proceder." Lívia folheou o relatório, o rosto ficando cada vez mais sério. "Quantas denúncias?" 7. Em 4 anos. Lívia fechou os olhos. 7 pessoas. 7 vítimas que sofreram nas mãos daquele homem e não conseguiram justiça. Até agora. "Nós vamos entrar em contato com todas essas vítimas." O coronel continuou. "Vamos oferecer apoio psicológico, jurídico e vamos reabrir os casos. Rodrigo Tavares pode ter mais crimes a responder." Lívia assentiu. "Obrigada, coronel. E obrigada por tomar essa atitude." O coronel se levantou, estendendo a mão. "Obrigado por nos mostrar que não podemos tolerar isso. A senhora fez um favor não só à sua mãe, mas à corporação inteira. Isso nos lembra porque vestimos essa farda." Lívia apertou a mão dele e saiu do prédio do comando com uma sensação de missão cumprida. Mas ela sabia que a luta não terminava ali. Haveria outros Rodrigos, haveria outras vítimas, mas agora havia um precedente. Havia uma mensagem clara. Ninguém está acima da lei. E a justiça, quando aplicada corretamente, funciona. Na noite daquele dia, Terezinha estava sentada na varanda de casa, o terço nas mãos, rezando baixinho. Lívia chegou e se sentou ao lado dela. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da noite, o canto dos grilos, o vento nas árvores. "Sabe, mãe?"
Lívia disse finalmente. Quando eu escolhi ser juíza, eu jurei que ia lutar pelos indefesos, pelos que não têm voz, pelos que o sistema esquece. E hoje eu sinto que cumpri esse juramento. Terezinha sorriu, apertando a mão da filha. Você sempre cumpre, filha, sempre. E ali, sob o céu estrelado de Natal, mãe e filha encontraram não apenas justiça, mas também a certeza de que juntas eram imbatíveis. A verdadeira força não está em humilhar os mais fracos, mas em protegê-los. A verdadeira autoridade não vem de uma farda ou de um distintivo, mas do respeito que conquistamos através de nossas ações. E a verdadeira justiça acontece quando aqueles que têm poder usam esse poder para defender quem não pode se defender sozinho. Rodrigo Tavares aprendeu da pior forma possível que abuso tem preço, e Terezinha Cavalcante provou que dignidade não se rouba. Ela se carrega dentro de nós, inquebrantável, eterna.